Olá, alunos seguidores de quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo, e nesse é a aula de ciências número 24, que estão disponíveis lá no site do Tabuão ou tabuão.estude em casa com a planeta. Tá legal? Então vamos lá. Aula de ciências número 24, a gente conversa sobre dengue, causas da dengue, sintomas e sobre prevenção. Mas a aula é muito fácil, as atividades da apostila estão bem simples, tá bom? Então vamos lá. Dengue. Ela é uma doença, a gente já sabe, né? Dengue não é o mosquito, dengue é a doença. E ela é causada por um vírus. A gente tem conversado bastante sobre vírus, na verdade. Então aí está mais um vírus que traz uma doença. Só que dessa vez esse vírus ele é transmitido pela picada do mosquito, tá? A gente já conversou quando a gente falou sobre vírus, que os vírus podem ser transmitidos de diversas maneiras, inclusive pelos mosquitos. Então tá aí um exemplo de uma doença transmitida pelo mosquito, que é o Aedes aegypti. Os sintomas da doença incluem febre, dores do corpo, dor de cabeça, manchas avermelhadas, manifestações hemorrágicas. Quando ocorrem, podem indicar um caso mais grave de infecção. Manifestações hemorrágicas é perda de sangue, tá bom? Segundo estudiosos sobre o vírus, circulam no Brasil 4 tipos de vírus de dengue. Eles são conhecidos como sorotipos 1, 2, 3 e 4. Lembra que a gente falou que os vírus são mutantes, né? Eles ficam sempre mudando para poder sobreviver nos ambientes? Então, olha aí, dengue é um vírus que é a doença da dengue é causada por um vírus que é mutante, tá bom? Um fato curioso é que a pessoa que se infecta por um desses vírus adquire imunidade a ele, ou seja, a pessoa não terá mais a dengue causada por aquele vírus. O Aedes aegypti é um mosquito doméstico, ou seja, ele é das cidades, tá bom? Vivendo próximo ao homem, sendo comum observar sua presença dentro das casas. Seus hábitos são diurnos, sendo o período de maior atividade o amanhecer e o entardecer. Mas isso não significa que ele não pique à noite. Então, o que ele mais gosta é passear ao longo do dia, tá? Principalmente de manhãzinha ou no final do dia, tá? Mas isso não quer dizer que ele está proibido de circular à noite, tá bom? Para ele se reproduzir, ele precisa de água parada, que é o local onde os seus ovos são colocados. A proliferação dele é maior no verão, porque é a época que tem maior quantidade de chuvas, tá bom? A melhor forma de prevenção é eliminar todo tipo de água que está armazenada, que pode se tornar um possível criadouro. Então, a apostila trouxe para a gente 4 tipos de cuidado. Manter a caixa d'água sempre fechada, colocar areia na borda dos pratinhos das plantas para evitar acúmulo de água, trocar a água das plantas aquáticas uma vez por semana e não descartar o lixo de maneira inadequada. Então, olha só, esse site, a apostila pegou desse outro site aqui, ó, escolakids.uol.com.br, Ciências Dengue. Você também pode acessar e pesquisar, tá? Vamos para as atividades? Bom, antes das atividades, a apostila sempre traz para a gente o vocabulário do texto, né? Então, ele traz aí um mini dicionário que você deve fazer a leitura, né, para compreender melhor. E a apostila também sugere esse vídeo aqui, que se chama Ciclo de Vida do Aedes aegypti, livro Todos contra o Aedes aegypti. No final do nosso vídeo, na descrição, eu vou deixar esse link para você também assistir, tá bom? É complementar a nossa aula, então é importante. Então vamos lá. Agora sim é com você. Explique como a dengue é transmitida. Bom, se você assistiu o vídeo e se você leu o seu texto, você respondeu que a doença é transmitida por um vírus através da picada do mosquito Aedes aegypti. Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro. Então, o quadro trouxe as palavras diurnos, doméstico e noite. E aí ele trouxe um parágrafo que é do texto. Era só voltar lá e você ia encontrar. O Aedes aegypti é um mosquito diurno ou doméstico, vivendo próximo ao homem, sendo comum observar sua presença dentro das casas. Seus hábitos são diurnos, sendo o período de maior atividade o amanhecer e o entardecer. Isso não significa, no entanto, que ele não pique à noite, ok? Essa frase estava igualzinho lá, né? Era fácil de você encontrar. No texto, citamos algumas formas de prevenção contra a dengue.
Faça uma pesquisa e registre pelo menos mais 3 outras formas de prevenção da doença. Então, lembra quando a gente leu lá na apostila e no vídeo, a Pro marcou 4 maneiras de se prevenir contra a dengue. A apostila está pedindo para você escrever outras 3, né? Então, vamos lá. A apostila escreveu essas aí, ó, essas 4. Manter a caixa d'água sempre fechada, colocar areia na borda dos pratinhos, trocar a água das plantas e não descartar lixo de maneira inadequada. Ok. E aí ele pediu mais 3, né? Então, 1. Lavar com escovinha, água e sabão os recipientes de água dos animais domésticos. Outra. Eliminar a água acumulada na laje ou quintal. Outra. Colocar no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água. Por exemplo, garrafas, tampinhas, potes de iogurte, Danone, né? Tudo isso, se chover, acumula água aí. Vai ser uma ótima piscina para o mosquito, certo? Dengue. Se você agir, podemos evitar. A doença dengue é uma doença antiga, gente, muito, muito antiga. E sempre aparece, e a cada ano o vírus acaba se tornando mais, né? Que ele vai mudando, né, gente? Então a gente tem que ficar sempre mais alerta. E se a gente agir, olha essa propaganda, né? Se você agir, podemos evitar. Se a gente tomar cuidado com a água parada, a gente consegue evitar que o mosquito se prolifere. E isso nos ajuda a não ficar doente, né? Combinado? Uma aula bem fácil, não é? É um assunto que vocês já conheciam, já dominavam isso, porque é um assunto que todos os anos a gente conversa, né, sobre a doença, sobre a transmissão. Então eu tenho certeza que você foi muito bem nessa aula. E a gente se vê na próxima.